A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir, vai assistir esse vídeo. O importante é você tomar posse das palavras, crer e vai em frente, botar em prática as direções que Deus vai te dar e que Ele tem te dado. E com certeza não tem nada que impeça você de vencer. Então aqui estamos mais uma vez, estou botando mais uma vez um pouco atrasado, não posso entrar em detalhe, mas é algo assim que está querendo me atrapalhar, mas não vai conseguir. Né? Quando as coisas é verdadeira, que vem de Deus, quando Deus está no negócio, quando a gente está com a verdade, sem surgir algo para querer nos atrapalhar, nos impedir. Posso até atrasar de estar aqui, mas com certeza jamais deixarei de entregar a palavra, jamais deixarei de entregar as missões que Deus tem tido para mim, para com você. Como eu já disse antes, eu tenho um compromisso com o Senhor e com vocês. Porque Deus não me força a fazer a obra, apenas Ele me chamou, me deu as instruções, mas isso eu tenho que querer fazer e com certeza eu quero, porque eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim. E Ele tem feito maravilha, tem me feito promessa, mas não é por causa do material, do que Ele tem feito ou vai fazer, mas por amor a Ele. Ele merece, Ele deu seu Filho único, o gênito por todos nós. Então, estou aqui mais uma vez, né? Já aqui, como sempre, vai ter sempre a oração de poder de Deus, que Deus vai ter sempre um resultado para você, vai ter sempre uma vitória. Então, o que você também já faça seu altar. Quem não entende que está chegando agora, o altar é para você apresentar o que você quiser, tiver em casa. E quando você não tiver, estiver na rua, estiver ouvindo estas palavras aqui, né, e querer saber que canal é esse, ou você não queira perguntar a alguém, e você está ouvindo, é TV Produções Pedro San. TV Produções Pedro San, que é um lado empresarial e um lado produtor aqui do seu simples servo. Então vamos hoje para as palavras, Caldeiro. Você que tiver com seu copo de água aí, já prepare peça de roupa, tudo. E o altar pode ser num sofá, pode ser no banco, pode ser numa cadeira, no chão, aonde você tiver um lugar para colocar, com atitude de fé, com certeza receba. Já também quando no final, se você não botar agora, para não querer atrapalhar ouvir a palavra, você pode botar depois, você pode botar lá, se inscrever, né, num comentário, botar o nome dos seus parentes, seu nome e família, e com certeza, depois quando eu termino aqui, eu apresento uma oração, tenho um propósito de oração antes de dormir, e tem um propósito de oração ao amanhecer, tem de meio-dia, e aí eu apresento com certeza, e Deus vai dar resposta. Quando as coisas estão querendo nos atrapalhar, querendo nos impedir, com certeza, é porque é uma grande vitória que Deus está nos entregar, é uma grande vitória que Deus quer ser glorificado, e com certeza, quando a vitória é certa, surgem barreiras, surgem coisas, mas há um Deus todo-poderoso, a qual nós juntos estamos confiando, e a resposta, com certeza, chegou para você. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos agora para a palavra, né? Antes de entrar, entro aqui já preparado, já tenho feito uma oração, em nome do Senhor Jesus. E Deus é comigo, Deus é contigo. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele me deu uma palavra hoje, a qual aqui ele vai me instruir. E tome posse, em nome do Senhor Jesus. É aqui em Atos, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava, Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo,
pediu e que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele olhava atentamente, aleluia, e esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. Aleluia, glória a Deus. Aqui fala de um homem coxo que ali ia chegar à porta do templo, chamado Formosa, que é um templo, com certeza, um templo bonito, um templo de referência. Alguns dos cultos ali, como diz o horário, né? Que era um horário que ao qual chegaram aqui, diz assim, ó, às 3 horas, era porque era um círculo de oração. Um círculo de oração, onde há um movimento de poder. E aquele homem estava justamente no lugar certo, mas estava tendo uma atitude errada. Não por parte dele, que ele não podia muitas vezes se mover, para que a Bíblia mesmo diz que para ele estar ali, alguém tinha que colocar ele. Com certeza, alguns que levavam proveito dele, ou também nem ligavam para a vida dele ia mudar ou não. Porque se eles tivessem uma fé, com certeza ele levaria para dentro do templo aquele homem para ouvir uma palavra, e com certeza a palavra e ali uma oração mudaria a vida dele. E também a Bíblia diz que alguns passavam para lá e para cá e não tinham título, com certeza passavam e faziam questão de dar alguma coisa a ele, uns para se querer se gloriar e outros davam por pena. Mas com certeza dentro do coração só quem sabia o que se passava na vida daquele homem era Deus. E com certeza havia uma tristeza, havia dentro dele se sentindo menor. E com certeza não sabia como se movimentar, não tinha como agir para ter suas coisas com seu suor. E com certeza alguns às vezes até humilhava, e muitos fazem hoje como dias de hoje. Mas só que tem um porém, 2 homens, 2 ungidos. Não foi qualquer um que foi passar ali. 2 ungidos. Homem que levava a palavra e as direções de Deus com verdade, cheio do fogo. E quando ele disse não tem ouro nem prata, algumas às vezes, que eu já ouvi muitas vezes por aí nas igrejas, algumas pregações, que aqueles homens não tinham dinheiro, com certeza eles tinham, que eram homens que ali bonitos, já eram homens prósperos, porque eles viviam da obra do Senhor. Glória a Deus. E ali eles viviam da obra do Senhor. E com certeza eles tinham uns recursos para sobreviver e para abençoar a obra e também para socorrer alguém. Aleluia. Como uma forma que estava precisando. Mas há um momento ali, com uma visão de Deus, com a unção que Deus deu a ele. Se ele desse ali dentro dele, ele falou: se eu der hoje algo a esse homem, ele jamais vai sair dessa. Jamais tem como, nem que ele queira. Mas o que eu tenho em mim, eu vou passar para ele. O que é que ele tinha nele? Tinha o som de Deus, tinha a saúde de Deus, tinha a reverência dentro dele de atitude de um vencedor. Tinha dentro dele de não se acomodar com a vida e de não enxergar que dando mais uma moeda a uma pessoa, ou seja, qualquer coisa, vai mudar e ia deixar aquele homem daquele mesmo jeito. A mesma coisa é Jesus, você está aí. Deus está dizendo para você, nesse momento, a sua vida não vai ficar do mesmo jeito. Aleluia. Porque assim quando esses 2 homens, usados por Deus, chegou a ele e a vida dele mudou, Jesus hoje está chegando na tua vida e está dizendo assim: eu estou mudando tua vida. Eu estou tirando hoje você dessa situação, a qual você não tem como sair, a qual você não tem, se for para a direita ou para a esquerda, não vê solução. Mas hoje chegou o momento certo que você olhou para Deus. E quando ele disse para aquele homem, ele fitou os olhos dele e disse para aquele homem: fita os olhos em mim. Fita, porque ele estava fitando os olhos
na mão, no bolso dele, ou na carteira, assim, eles puxaram, ou algo que naquele tempo não tivesse carteira, talvez alguma coisa para botar a moeda, botar assim o que eles tinham. E com certeza ele estava só visando ali ter algo melhor, porque eles viram dois homens, e aqueles dois homens, pelo modo de falar, não eram dois homens que eram acostumados a passar ali, porque com certeza ele já tinha tido uma atitude antes de levantar desse homem, e a Bíblia diz que era costume de levar e ele colocar naquele lugar. Então pessoas passavam que ia apenas carregar ali para querer poder ir para a casa do Senhor, mas não olhava para querer ser usado, porque para ser usado tem que dar lugar ao Senhor, tem que dar lugar ao Espírito Santo. E ali cada um que passava dava algo, outros não dava, e outros davam e humilhava, mas aquele homem se tornava do mesmo jeito. E quando se terminava aquele culto, com certeza ali ficaria, não tinha tanta passagem de pessoas, e vinham, levavam aquele homem. Mas chegou duas pessoas, dois homens, cheios do Espírito de Deus, dois ungidos, dois pastores, que tinha o mesmo atitude de Jesus, que não se sente bem de ver uma pessoa caída. Então Jesus está dizendo hoje, eu não estou me sentindo bem com a maneira que você está. E você não chegou aí em vão. Hoje chegou a resposta para a tua vida. Hoje estão pegando pela tua mão, vou te levantar, porque a Bíblia diz aqui, de mesmo assim, quando eles disseram para olhar para ele, e diz assim, pegando na mão direita do homem, ajudou-lhe a se levantar. Aleluia. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, dando um salto, e ficou em pé, e começou a andar, entrando com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo que viu o homem andando e louvando a Deus, a reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentando à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados, espantados com os que tinha acontecido. Ali, eles já viram um milagre, porque aqui, se alguém nesse momento tivesse uma dúvida, porque a situação daquele homem era claramente que não era uma farsa, porque a situação dele, claramente, as pessoas via que era um defeito. Via que era uma dificuldade, uma situação que lhe prendia daquela maneira. E não tinha como ele fazer uma farsa, porque às vezes tem gente que faz uma farsa, que está numa situação difícil, que está ali com um problema físico, e quando passa tudo, ele olhar que não tem aquelas pessoas que estão mais olhando, ele sai dali, me parece que estava naquela situação. Mas esse homem era diferente. Claramente o problema físico dele era claro aos olhos de todos. E quando o povo se admirou, é porque a Bíblia mesmo diz que ele entrou com aqueles dois homens. Eram dois homens que muitos estavam ali esperando, o templo lotado, porque sabia que aqueles homens não iam entregar só um efeito labial, mas ia entregar a resposta de Jesus, ia entregar o que Deus mandou eles levar, eles iam entregar o que eles tinham. E com certeza, quando ele viu aquele homem entrar com ele, ele disse, esses homens foram usados, esse pastor foi usado, todos dois para levantar esse homem. E Jesus curou este homem através desses dois. Aleluia. E quando a Bíblia diz que pegou na mão dele e ele deu um salto, aleluia, é um de repente. É um de repente que aconteceu na vida daquele homem. Então Deus está dizendo na sua vida, porque o salto que ele deu significa um de repente, porque ele ficou bom, ele ficou sadio. E aí quando ele se levantou, foi um salto que ele teve. Deus está dizendo para você, a sua vida vai ser a partir de hoje um de repente. Estou eu chegando com o de já na sua vida. Estou eu mudando e não vai demorar.
Hoje eu estou chegando com resposta. Porque assim quando esse homem teve resposta de 2 homens usados por Deus, eu estou aqui como um profeta e um servo ungido, usado por Deus. E quando for na oração, não eu, mas Deus vai dar resposta através das orações e me usar. Porque aí nós vamos ter vitória, porque eu estou nessa mesma aliança com vocês, numa atitude de fé, numa atitude de confiança em Deus, porque a mudança, quando eu sempre digo, quando a gente chega ao Senhor, não melhora, muda, como a vida desse homem. Esse homem só tinha melhora. Um dia, quando tinha o ciclo da oração ali, talvez tinha outros por ali por perto, depois quando era um dia que tinha um ciclo de oração exclusivo nesse dia, mas tinha outras igrejas de templo que levavam ele, e aquela situação do homem só ia melhorando, mas não mudava. Melhorando no caso assim de questão de finança, não de crescimento, mas de ter algo um pouquinho a mais, um pouquinho. Ele sempre tinha um pouquinho. Uma vez dava mais, uma vez dava menos, mas não era algo assim, primeiramente, não era algo para ele ter um conforto, nem era algo que mudava a vida dele, porque ele continuava do mesmo jeito. Mas quando Jesus chegou na vida dele, utilizando-se daqueles 2 pastores, aleluia, Pedro e João, aleluia, Pedro e João foram ali com certeza usados por Deus, e ali naquele momento Deus marcou um encontro, aleluia. Houve ali uma chamada daqueles 2 pastores para entregar a mensagem, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, para entregar a mensagem. Mas a mensagem que ele foi naquele templo, justamente Deus via sempre aquele homem naquela mesma forma e criou uma situação para que a agenda daqueles 2 pregadores fosse naquele dia. E naquele dia, com certeza, para mudar a vida daquele homem. E mudou a vida dele. Quando ele entra, todos ficaram espantados, todos ficaram admirados, porque aquilo ali, naquela vida daquele homem, só um milagre. E a Bíblia diz que ele já foi louvando a Deus. A Bíblia diz que ele já foi louvando a Deus. Teve um reconhecimento que Jesus mudou a vida dele. E a Bíblia claramente diz aqui, aleluia, glória a Deus, e diz assim, e começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Pulando, um homem que era carregado pelas pessoas, um homem que necessitava de umas migalhas de alguém, mas 2 homens de Deus quando chegou, eles ali tinham a oferta do Senhor, com certeza tinham um dinheiro para sobreviver, porque Deus, quando Deus chama o homem, pode até passar um momento difícil, que é aprovações, mas quando é aprovado, aleluia, nada chega a fazer falta, porque Deus não deixa. Por isso a Bíblia diz, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele está dizendo, eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Porque tu estás chegando aí diante do altar do Senhor, porque aqui já se torna um altar e cada um tem um altar aí. Um altar para se humilhar e buscar a resposta de Deus. E todo aquele que deixa de olhar para a direita, para a esquerda e olha para o Senhor, a vida muda. Aleluia. Glória a Deus. E esse homem foi louvando a Deus. Com certeza você vai sentir o prazer e o amor de louvar a Deus. E você vai, a partir de hoje, louvar a Deus. Esse ano será o melhor dos melhores anos para a tua vida. E é só um começo. Porque cada dia que a gente vai se chegando ao Senhor, cada dia que a gente vamos fazer uma aliança, cada dia que a gente bota as instruções do Senhor em prática, aleluia, com certeza a vida não é mais como era a mesma antes. Porque o Senhor vai mudando, vai preenchendo. Nós vamos ter mais coisas com mais tranquilidade, com descanso. Porque Deus não tem fardo pesado para ninguém. O homem é que procura fardo pesado, às vezes, infelizmente, está até na casa do Senhor,
e procura fardo pesado, justificando que é porque é para agradar a Deus. E Deus, para agradar a Deus não é se agarrar a fardo pesado. Agradar a Deus é você guardar os mandamentos, andar na lei do Senhor, se esforçar para mudar. Isso não é do dia para a noite. Tem gente que é um de repente e muda, mas tem vezes que é aos pouquinhos, porque Deus tem paciência. Aleluia. Deus tem paciência de trabalhar na vida do homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então o Senhor está dizendo, confia. Hoje você chegou aí e não vai ser mais como você antes tinha chegado. Hoje você está saindo daí com resposta, assim como esse coxo foi com resposta. E a Bíblia diz que ficaram muito admirados, espantados com o que tinha acontecido. Vai ser uma vitória tão grande, que o povo vai ficar admirado, espantado. Porque vai acontecer um rebuliço de vitória na tua vida. Às vezes a pessoa diz, o diabo faz rebuliço, ele não faz rebuliço não, ele faz bagunça. Deus é que faz rebuliço e tem poder para fazer rebuliço. Para dar vitória e rebuliço contra, muitas vezes, as coisas que estão querendo nos atrapalhar. Ou então pessoas. Aí Deus faz rebuliço mesmo. Mas o rebuliço de Deus é para dar vitória e para derrubar todas as muralhas. Então o diabo não faz rebuliço, ele faz bagunça, é bagunceiro. Ele pode ter força, mas poder não tem. Quem tem é Deus. Aleluia. Quem tem poder é Deus. É o único que tem poder. É o único que tem poder para fazer todas as coisas. É o único que bota para a direita, bota para a esquerda, bota para onde quiser. Ele faz coisas maravilhosas, tremendas. É Jeová. Alaxabacada sobre a rai. De bem que ela sopra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já vamos adiantar para a oração. E com certeza creia. Creia que eu sei o que eu estou falando. Porque para estar aqui, existe uma guerra. Se eu fosse aqui para estar mentindo, não existia guerra nenhuma para eu chegar aqui. Mas quando é para falar a verdade, e a certeza da vitória, é uma guerra. Eu não estou aqui se vitilizando, dona de coitadinho, não. Porque pode vir guerra como for. Mas eu não temo, porque eu sei quem me defende, eu sei quem me fortalece, e eu sei que está comigo aqui, entregando a resposta a você, porque com certeza nós saímos daqui com resposta, nós saímos daqui com vitória. Aleluia! Acredite e confie. Aleluia! Relaxaba cada sobre rai, debegala sobre rei. Aleluia! Glória! Jesus chegou hoje. Não para melhorar, mas para mudar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque esse homem deixou da humilhação de ser humilhado. Deixou de pedir. Aleluia. Mingaia. Deixou de depender de alguém que muitas vezes dava e muitas vezes, às vezes vinha junto um com o outro e muitas vezes falava mal, humilhando. Porque, infelizmente, alguns é assim. Não é todos, alguns é assim. Mas uma coisa Deus não quer. Ninguém caído. Deus não quer ninguém dependendo do outro. Não, Ele pode usar alguém para o outro. Ele pode usar. Mas de alguém estar mendigando para outra pessoa, Ele não quer isso para nenhum ser humano. Não importa qual a sua religião. Não importa qual a vida que você hoje está. No momento eu vivia. Aleluia. Mas o Senhor é qualquer um ser humano. Ele não quer ninguém mendigando. Ele quer a pessoa vivendo bem. Para isso, Ele deu seu Filho unigênito. Seu Filho para todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Ele deu seu Filho por nós. Ele não semeou qualquer coisa. Ele fez a sua plantação, ele fez sua semente para colher coisas boas que somos nós para Deus, todos que estão aí, independente de que religião, porque a importância para tudo diante de Deus é o ser humano que você é para o Senhor. E Ele deu seu Filho por todo ser humano nessa terra. Agora Ele não força ninguém a nada.
cada um reconheça o que precisa mudar diante dele. Não é diante de mim, diante de pastor, diante de ninguém. Qualquer um ministro de Deus está só para trazer a palavra, somente. Aleluia. Eu fiz botar assim porque tem aqui um besouro correndo aqui para querer atrapalhar. Está repreendido. Em nome de Jesus. Então, quem chega ao Senhor não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Então, Deus tem resposta para você. Vou orar, você vira de novo. Né? O besouro querendo atrapalhar, isso não é normal. Querendo atrapalhar aqui, entrou para querer atrapalhar, mas não atrapalha. Até isso surge. É uma coisa, uns obstáculos pequenos que a gente enxergar direitinho, aspecto espiritual. Mas eu estou aqui na guerra e vou vencer junto com vocês. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração de fé agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar com providência, vamos entrar na guerra e o Senhor está comigo. Ele diz, a peleja é minha, a guerra é minha. Senhor meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus, nesse momento, meu Deus, eu te peço, meu Pai, revestimento para mim e teu povo, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar nessa batalha, nessa guerra, mas a peleja é sua, a guerra é sua. O Senhor, meu Pai, é general de guerra, Senhor dos exércitos, não perde batalha, não falha, é onisciente, onipresente, onipotente, é o Senhor. O Senhor é o ontem, hoje, eternamente. Aleluia. O Senhor é o Deus de já, é o Deus de repente. Aleluia. E para o Senhor nada é impossível. Operando o Senhor quem impede. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o nosso Deus, a qual nós estamos juntos, numa aliança só, confiando em ti. Então agora, em nome de Jesus, todo mal caia por terra, seja destruído, seja o que for querendo atrapalhar, seja o que for querendo impedir do povo, eu junto com o povo ter vitória, caia por terra agora, seja destruído, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. As muralhas que surgiu para querer nos impedir, a muralha agora caindo, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor mesmo está destruindo o Senhor, para que o povo que está confiando em tu junto comigo tenha vitória. Em nome do Senhor Jesus, a tua unção, o óleo santo, o óleo do altar, o óleo da tua botija, derramando agora sobre tudo que está apresentando água, tudo que está pela fé, está consagrado, e vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então já tome posse aí. Chegou resposta, chegou vitória do Senhor. Aqui a água já está ungida. Aqui eu vou beber porque já aqui tudo já apresenta o Senhor. Todas as águas, geladeira, botijão, caixa d'água, tudo já é apresentada. Mas antes de você beber, você pode botar aí na fé numa garrafa. Aqui, ó, a quantidade de um dedo numa garrafa, qualquer recipiente de água, você bota numa caixa de água, numa piscina. E depois você bebe. Em nome do Senhor Jesus. E com certeza há um grande efeito. Há uma vitória. Porque tudo é através da fé. E a água é ungida e você beber é para qualquer coisa que você achar na fé de você. Não precisa entrar em detalhe, com explicamento. Não, mas confia. Aqui é uma vitamina do céu. É uma resposta do céu. E com certeza, tudo que na terra que é bom já é abençoado. Mas quando é apresentado a Deus, passa a ser especial. Então receba a vitória em nome de Jesus. Para beber um pouco da minha, aleluia, que eu preciso também, como vocês. Tudo que sair aqui eu preciso. Eu só preciso de uma coisa de vocês. A única coisa que eu quero que você faça é se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Independente de qualquer coisa, só isso que eu quero de você, para que o canal cresça e alcance mais pessoas. Graças a Deus, essas palavras estão chegando em muitos lugares, estou recebendo respostas de pessoas, pessoas que estão falando, lugares longe, países, tem países aqui que eu não vou falar nem o nome, porque senão as pessoas vão se prejudicar, né? Mas lugares que não pode ser compartilhar a palavra de Deus, o crente tem que estar escondido, uma pessoa que quer mudar tem que estar escondido. Mas com certeza está chegando no Barcelona, Itália, em muitos lugares, eu estou feliz por isso. Deus disse que ia soprar o meu nome, ia soprar esse canal e está soprando. É TV Produções Pedro Sam, para a glória de Deus. Vamos orar, conclusão final. Para concluir, em nome do Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre todo mal,
pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus, muito obrigado por tudo, e que Deus abençoe a todos, e receba, em nome de Jesus.